Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Abertas. Hoje é segunda-feira, 25 de novembro de 2024. Eu sou Sérgio Esteves. E eu sou Natália Costeira. E esses são os destaques do dia do mercado imobiliário. Crédito com garantia de imóvel cresce mais de 70% nos últimos 12 meses. Incorporadoras do Minha Casa Minha Vida vivem fase de ouro e batem recordes de lucro. Financiamento de usados desaba mais de 80% após aperto de regras do FGTS. Construtoras reduzem dívidas e distribuem dividendos, mesmo com a alta da Selic. Crédito com garantia de imóvel cresce mais de 70% nos últimos 12 meses. O crédito com garantia, que usa um bem como imóvel, carro ou até mesmo um celular ou um investimento em previdência privada como uma espécie de seguro de pagamento, vem crescendo rapidamente no Brasil. Em destaque, o crédito com garantia de imóvel cresceu mais de 70% nos últimos 12 meses. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP. O home equity, como também é conhecida a modalidade, utiliza imóveis como lastro para financiamentos oferecendo taxas de juros mais baixas do que as formas tradicionais. Com prazos estendidos de até 20 anos, a modalidade atrai tanto pessoas físicas como jurídicas. Segundo Sandro Gamba, presidente da ABCIP, é um produto recente no Brasil, mas com potencial para dobrar em menos de 5 anos. Em 2024, o volume de crédito já soma 23 bilhões de reais, com expectativa de crescimento acelerado. O crédito é impulsionado pelo Marco Legal das Garantias, que permite o uso de um mesmo imóvel como garantia para múltiplos empréstimos. Para comparação, a produção do mês de setembro de 2023 foi de 640 milhões de reais. No mesmo mês, em 2024, o valor foi equivalente a quase o dobro. E tudo isso sem o impacto do Marco Legal das Garantias, que começou a valer em outubro. Até então, o volume de crédito garantido por imóvel somou quase 8 bilhões de reais. Bruno Croco, empresário de São Paulo, optou pela modalidade de crédito para reformar seu apartamento e investir em sua empresa de meios de pagamento. A modalidade foi escolhida após comparar com outras opções de crédito, onde as taxas eram significativamente mais altas. Já Luciano Costa, de Goiânia, também escolheu essa modalidade para renovar o maquinário de sua marca de cosméticos, utilizando um imóvel alugado como garantia. Ele destaca as vantagens das parcelas e dos juros baixos. Para explicar como o crédito com garantia de imóvel funciona, especialistas indicam o jogo Monopoly, ou Banco Imobiliário. A única diferença é que, na vida real, o crédito não pode ultrapassar 60% do valor do imóvel, podendo ser usado para renegociação de dívidas e investimentos. O Santander é um dos principais players, liderando o segmento privado com linhas para múltiplas alienações. Outras instituições, como Caixa Econômica Federal e Itaú, também oferecem crédito com garantia de imóvel, com taxas variando entre 1% e 1,5% ao mês, menores que o crédito consignado e pessoal. Os custos adicionais incluem a avaliação do imóvel e o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Especialistas alertam para o planejamento necessário ao contratar o crédito, recomendando o uso para emergências e não para despesas correntes. A alta da Selic exige cautela na escolha das condições de crédito. As informações são do jornal O Globo e do portal Money Times. Incorporadoras do Minha Casa Minha Vida vivem fase de ouro e batem recordes de lucro. De acordo com a revista Isto É, as incorporadoras do Minha Casa Minha Vida registraram resultados recordes no terceiro trimestre de 2024, marcando o período mais favorável do programa em seus 15 anos. A receita líquida das principais incorporadoras somou cerca de 6 bilhões de reais, um incremento de 31% em comparação ao ano passado. O lucro líquido consolidado no trimestre alcançou mais de 500 milhões de reais, marcando um crescimento de 143%. A análise do mercado imobiliário, conduzida pelo Sistema de Notícias do Grupo Estado, focou em 5 empresas listadas na Bolsa: Cury, Direcional, MRV, Plano e Plano e Tenda. Os destaques da temporada foram Cury e Direcional, segundo os analistas do Santander e do Citi, que destacaram a capacidade das empresas combinarem elevação de vendas, receita, margens e geração de caixa. A MRV, por sua vez, viu as ações despencarem na bolsa porque ainda tem dificuldade de gerar caixa e baixar a dívida alta.
Especialistas observam que as empresas estão em um momento muito positivo em termos de reconhecimento de receita e crescimento da rentabilidade, atribuindo o sucesso às recentes mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, que ampliaram o poder de compra dos consumidores. Apesar dos bons resultados, há preocupações com o aumento dos custos de materiais e mão de obra, além da inflação setorial acima da média nacional. O orçamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para o Minha Casa Minha Vida permanecerá estável em 2025, mas com um aumento de 12,5% nos recursos para novos imóveis. Alterações feitas pelo governo federal desde 2023 contribuíram significativamente para o desempenho positivo do setor. Houve aumento no subsídio para a aquisição de imóveis, redução de juros para famílias de baixa renda e aumento do teto de preços dos imóveis, além da extensão do prazo de financiamento. Essas medidas, junto a subsídios estaduais, impulsionaram as vendas. No terceiro trimestre de 2024, os lançamentos do Minha Casa Minha Vida somaram quase 50 mil unidades, um aumento de mais de 30%. Já as vendas cresceram quase 50% em relação ao ano anterior, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A gente volta em 1 minuto com mais notícias. Você sabia que a Loft virou a chave? A Loft agora é mais que um portal. É a parceira que acelera o sucesso das imobiliárias. Imagina ter todas as soluções de tecnologia, comerciais e financeiras em um único lugar. Isso é a Loft Mais Negócio. É como ter uma caixa de ferramentas completa para acelerar ainda mais a sua imobiliária. As soluções da Loft Mais Negócio simplificam e aceleram as jornadas de compra, venda e aluguel de imóveis. Mais de 8 mil imobiliárias, presentes em mais de 800 cidades do Brasil, já confiam nas soluções da Loft Mais Negócio. Quer saber mais? Pare tudo agora e acesse loft.com.br/portas e descubra as soluções que vão transformar a sua imobiliária. Financiamento de usados desaba mais de 80% após aperto de regras do FGTS. O financiamento de imóveis usados com recursos do FGTS desabou após o governo decidir priorizar a construção de novas moradias. No programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal registrou uma redução de 85% no crédito para imóveis antigos nos últimos 2 meses. Para cotistas com renda superior a R$ 8 mil, a queda foi de 98% entre maio e outubro. As informações são do jornal O Globo. A compra de imóveis usados no programa, que foi permitida no governo Bolsonaro, chegou a ser expandida por Lula para reduzir o déficit habitacional, estimado em mais de 6 milhões de moradias. Em 2023, imóveis usados representaram quase 30% dos financiamentos do FGTS, mais que o dobro de 2022. Contudo, o governo atual decidiu restringir esse tipo de financiamento, considerando-o desbalanceado dentro do orçamento do FGTS. Medidas como redução de subsídios e aumento da entrada mínima foram implementadas, especialmente para famílias com renda superior a R$ 4.400. Com essas mudanças, a participação dos imóveis usados no financiamento do FGTS caiu para 27,4% até outubro, comparado a 31,2% até agosto. A restrição resultou em um declínio de 70% nas concessões em setembro, totalizando R$ 423 milhões, um recuo de 85% desde agosto. O orçamento do pró-cotista também foi ajustado, limitando o financiamento de imóveis usados a rendas inferiores a R$ 12 mil, com uma entrada mínima de 50%. O governo destinou mais de R$ 13 bilhões do orçamento do fundo para moradias antigas, buscando equilibrar o apoio à construção de novas unidades habitacionais. Construtoras reduzem dívidas e distribuem dividendos, mesmo com Selic alta. As construtoras brasileiras têm demonstrado resiliência e estratégia frente à alta da taxa Selic, que tradicionalmente impacta negativamente o setor imobiliário. Enquanto o Ibovespa subiu mais de 2% nos últimos 6 meses, as ações do setor imobiliário cresceram 7%, segundo aponta o índice Imob, publicado no portal Infomoney. Empresas como Cyrela, MRV, Direcional e Cury adotaram medidas eficazes para mitigar os impactos dos juros elevados, como controle de custos, redução de endividamento e até pagamento de dividendos, algo raro em setores de crescimento. Especialistas apontam que a gestão eficiente e a adaptação ao cenário de juros altos têm gerado lucros e aumentado a rentabilidade das construtoras. Regis Chinchilla, da Terra Investimentos, destaca a recuperação sustentável do setor.
Já Gianluca Di Mattina, da Hayk Capital, observa que muitas empresas reduziram o endividamento e mantêm uma estrutura financeira sólida. As construtoras focaram em acelerar lançamentos em programas habitacionais de baixa renda, como o Minha Casa Minha Vida, menos sensíveis às variações da Selic. Para as classes média e alta, estratégias como oferecer financiamento direto aos clientes visam reduzir a dependência de crédito bancário. A distribuição de dividendos também atraiu investidores. Apesar das melhorias, analistas alertam que o setor ainda depende de fatores macroeconômicos como estabilidade fiscal e taxa de juros. A Genial Investimentos ressalta que a alta dos juros imobiliários e restrições de financiamento aumentam o receio dos investidores, mantendo o setor exposto a riscos econômicos. Embora as estratégias adotadas ajudem a enfrentar cenários adversos, a influência dos juros altos e a dependência do consumidor pela Selic ainda são desafios significativos. Portanto, o setor não é unanimemente recomendado, ao contrário de áreas mais defensivas como bancos e energia. As construtoras estão mais eficientes, mas a ciclicidade e a sensibilidade aos juros permanecem. Esse foi o Portas Abertas, seu resumo do que é notícia sobre o mercado imobiliário. Gostou desse episódio? Não esquece de deixar a sua avaliação e de seguir a gente no aplicativo do Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. Aproveita e se inscreve também na nossa newsletter e no nosso grupo no WhatsApp pelo loft.com.br/portasabertas. O link está disponível na descrição deste episódio. A edição de hoje tem roteiro de Marcela Guimarães, edição de Letícia Brito e produção da Pinball Content. Boa semana! Até amanhã!